Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui na nossa querida sala de família, que a gente está com saudade de todos vocês, para retomar os nossos estudos no livro Lar, Família e Casamento, do doutor Davi Merkel. Como vocês sabem, o livro é muito rico, uma série de lições preciosas, e a gente está tendo o privilégio de percorrer as lições. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 29, que traz esse título projetado aí no nosso tablet. Fidelidade pactual, baseado no texto de Malaquias 2, 10 a 16. O texto em si é bastante rico, não vai dar para a gente ler agora, mas eu aconselho a vocês tomarem nota e, na medida do possível, mesmo enquanto eu for falando ou depois, meditar nesse texto, amém? Então, que o Senhor nos dê a graça para que tenhamos uma manhã agradável e, acima de tudo, abençoadora. Então, como a gente vê, o título é Fidelidade Pactual, e a gente vai entender, o autor traz duas esferas importantes a respeito desta fidelidade. Antes de falarmos propriamente do texto, me veio à mente um versículo que a gente precisa meditar nele, que diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então Jesus, conversando com seus discípulos, colocou essa condição: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E é interessante a gente lembrar que todo aquele que ama Jesus, ele tem compromisso com a sua palavra e os seus mandamentos. Então a gente procura entender, conhecer a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Porque se a Bíblia fala, você não deve roubar, e a gente rouba, isso não está em acordo com a palavra de Deus. Então a gente precisa obedecer os princípios. A palavra de Deus nos diz também que o povo do Senhor muitas vezes é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então que nós não sejamos apanhados entre esses, mas que nós possamos meditar na palavra de Deus e tentar aplicar cada dia mais ela às nossas vidas. Esse texto está aí porque a gente vai fazer um link com ele ao longo da lição. Então a palavra de Deus deixa algumas orientações claras e a gente precisa se lembrar: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Que essa palavra do nosso Senhor possa ecoar na sua e na minha vida. Amém? Seguindo com o nosso texto, então o autor ele vai fazer o estudo sobre a fidelidade pactual, e ele faz ela sobre duas óticas. Alguns ilustram que a cruz é uma aliança entre Deus e o homem na vertical e a aliança entre os homens na horizontal, que a gente também pode representar pela aliança do casamento. Existe uma outra ilustração, se vocês procurarem na internet, muito semelhante a essa que está projetada aqui ao tablet, que fala sobre um triângulo, que temos Deus no topo e uma ligação do homem e da sua mulher. Então a gente entende que o casamento tem três participantes nele: marido, mulher e o Senhor abençoando, validando. A gente vê muito disso na palavra de Deus e mesmo no livro do pastor Davi. Quando a gente fala de aliança, existe uma aliança que ela é feita de Deus para com o homem. Aí na tela representado o homem ou a mulher, independente do gênero, mas há uma iniciativa divina de se aliançar com o homem. Aliança essa que teve sua revelação máxima, como diz Hebreus, na vinda do seu Filho Jesus. Então Deus em todo tempo tem um plano de reconciliação com o homem que foi rompido pelo pecado, e essa aliança também nós vemos aqui nesse triângulo. Então Deus buscando se relacionar com o homem e com a mulher. Tranquilo? Se a gente passar mais um slide para frente, a gente vê que muitas vezes esse homem e essa mulher responde ao chamado divino.
Então a nossa doutrina prega muito disso. A iniciativa ela é de Deus e a resposta do homem ou da mulher ao chamado de Deus é o que nos traz a reconciliação com o Pai. Então a iniciativa ali representada pelas setas amarelas vindo de Deus e o homem e a mulher respondendo a essa aliança, a esse compromisso que todos nós devemos fazer com o nosso Deus. E como a gente sabe também, em determinado momento da nossa história, a minha esposa que está me ajudando aqui na projeção do vídeo, eu não posso nem olhar muito para ela, vou dar só uma espiadinha, te amo. A minha esposa está aqui, então no dia 19 de novembro de 2005, eu fiz essa aliança com ela, um pacto com ela diante de Deus, que eu amaria por toda a minha vida. Então, como nós podemos ver aí pela ilustração, se eu pegar o meu próprio exemplo, aí representado pelo homem, eu tenho uma aliança prévia com Deus, em determinado momento da minha história, eu fiz uma aliança com a minha esposa. Ela, por sua feita, também da mesma forma. Ela tem uma aliança com Deus, em determinado momento, ela aceitou a minha insistência de me relacionar com ela através do casamento. Então, esse triângulo ilustra bem o compromisso duplo que tanto o homem quanto a mulher têm. Uma aliança que devemos fazer com Deus e uma aliança que devemos fazer com os nossos cônjuges. Então, há duas esferas, e o autor vai falar muito disso, do relacionamento humano. A esfera vertical com Deus e a esfera horizontal com o nosso próprio e, no caso mais específico, com o nosso cônjuge, ok? Se a gente avançar mais um pouquinho, já nos preparando para meditarmos no texto de Malaquias 2, 10 a 14, 10 a 16, se não me falha a memória, nós temos o livro de Malaquias, o primeiro versículo dele, ele é muito simbólico e eu fiz questão de trazer aqui para a gente referenciar o nosso estudo, saber o que estava acontecendo. Então o povo de Israel havia se afastado de Deus e Deus levanta o profeta para deixar uma palavra de reconciliação para esse povo. E esse homem chamado Malaquias, ele começa o seu texto, a sua carta, dizendo o seguinte: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu nunca tinha me atentado sobre o início desse livro. Então é como se fosse uma pressão propriamente dito, como se fosse uma pré-condenação daquela nação caso ela não obedecesse a Deus. Então Deus estava colocando um peso sobre aquele povo. Por quê? Porque aquele povo estava afastado de Deus. Então, como a gente sabe, sempre há a possibilidade de reconciliação. E Deus levanta esse profeta para mandar essa mensagem de reconciliação. Então, o profeta ele vai apontar alguns dos problemas do povo. Dentre eles, a gente vai ver da relação do povo com Deus e a relação com o seu próximo, com a sua mulher. Eu acho que minha tela poluiu aqui. Vou fazer um ajuste técnico. Voltou ao normal, meu amor? Fidelidade. Ótimo. Isso. Então nós estamos aqui seguindo, desculpe, falhas técnicas acontecem principalmente na nossa primeira vez. Só relembrando, então, Malaquias é chamado por Deus para revelar os pecados do povo. E esses pecados, eles são destacados ao longo do texto. Tentei fazer uma representação para ilustrar a gravidade. Como a gente viu, há uma proposta de aliança de Deus com o homem e com a mulher, através do casamento, que forma aquele triângulo bonito. E quando o profeta ele repreende o povo de Israel, ele foi repreender, por quê? Porque aquele
povo, ele começou a se aliançar com mulheres estrangeiras, algo duramente repreendido na palavra de Deus. Como a gente começou falando, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o que a gente vê é que o povo não estava guardando os mandamentos de Deus. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O texto era claro que o povo não deveria se relacionar com outras mulheres, e algumas pessoas do povo de Israel começou a ter o relacionamento com mulheres pertencentes a outro povo. Então é como se a gente tivesse uma aliança ali demonstrada do homem com Deus para prefigurar o triângulo, tomando uma direção totalmente oposta. E é interessante que a física, ela até tem, quando a gente tem dois vetores que estão aí representados pela tela azul, a gente faz a projeção da resultante dessa força pela combinação dos dois vetores, que seria mais ou menos para onde está apontada essa seta vermelha. Olha só que figura, como que ela ficou interessante. O homem busca se relacionar com Deus, e o homem eventualmente pode se relacionar com uma mulher que não tem o mesmo temor de Deus, mas com qualquer outro ídolo, com qualquer deus de outras religiões. O que acontece? E a gente vê isso acontecendo claramente na vida de Salomão. Salomão foi chamado por Deus para ter uma aliança com Deus, e a própria palavra de Deus nos diz que ele começou a se relacionar com mulheres de outros povos, de outras nações. Qual foi o resultado na vida de Salomão? O abandono de Deus, de em certa medida até mesmo a idolatria, aí representada pela seta vermelha. Então olha só como é grave. A gente estava falando de pacto, a nossa lição fala de pacto, e há um risco desse pacto ser rompido quando o homem abandona a Deus, seja devido a mulher ou mulheres na sua vida, ou mesmo por virar as costas a Deus. Então é algo duramente condenado na palavra de Deus, ok? Então o que acontece? Aqui a gente vê algo que eu estou chamando aqui de erro do tipo 1, que é o chamado julgo desigual. Então se a palavra de Deus, ela nos orienta a buscarmos uma pessoa do mesmo povo, de uma mesma fé, de uma mesma nação, a gente não deve se colocar em aliança com pessoas de outras crenças. Por quê? Porque o convívio se tornará muito mais difícil. Muitas vezes até dificultando a sua adoração ao Deus verdadeiro. Então é um erro muito grande a gente se colocar num julgo desigual. E é exatamente isso que Malaquias vai fazer com o povo de Israel. Falar que muito da derrota daquele povo, das frustrações, dos sofrimentos, estava por eles estarem transgredindo a palavra de Deus. Lembremos-nos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O inverso também é verdadeiro. Se eu não guardo os mandamentos, como era representado por aquelas pessoas que se colocavam em julgo desigual, a gente deve questionar também o nosso amor para com Deus, ok? Então o primeiro erro é esse, que o autor coloca bastante no nosso livro, a gente evitar de todas as maneiras o julgo desigual, seja na nossa própria vida, seja das pessoas que nos rodeiam. Na sequência, nós temos o erro do tipo 2, que é propriamente o divórcio. Como a gente sabe, as pessoas que passaram por um divórcio muitas vezes narram isso, o divórcio é um evento traumático. Por quê? Porque ele rompe algo que Deus uniu e que não deveria ser separado. Então, via de regra, o divórcio está associado ao pecado, seja de uma ou de ambas as partes, mas o divórcio necessariamente está associado ao pecado, e também é uma desobediência à palavra de Deus. A gente sabe que Jesus Cristo, quando colocado diante dessa questão, é perguntado para ele, mas Moisés permitiu o divórcio. E Jesus é muito claro, ele permitiu por causa da dureza do vosso coração. Então, se não há dureza, se não há pecado, não deve haver espaço para o divórcio.
o oposto também é verdadeiro. Toda vez que há a intenção do divórcio, certamente há uma raiz, há algo maligno por trás daquilo que não agrada a Deus. Não tem jeito, a motivação para o divórcio não vem de Deus. A gente precisa ter isso muito claro. A motivação para o divórcio não vem de Deus. E aí o que acontece? O divórcio, ele rompe esse vínculo homem-mulher, representado aí pela seta horizontal pequenininha, e o meu entendimento, e vamos embasar isso, é que o divórcio também rompe a comunhão do homem e da mulher com Deus. Ah, como isso é possível? Ora, se a gente pegar lá o texto de Isaías 59:2, ele é claro ao dizer: porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, como está aí representado na figura, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, que o divórcio, ele rompe um laço na esfera horizontal entre homem e mulher, que aí ele pode ser mais ou menos traumático em cada caso, e ele também rompe o laço com Deus. Por quê? Porque é um pecado, e os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É por isso que toda pessoa que passa por um divórcio, ela deve se confessar a Deus, para que seja reconstituída a comunhão com o Pai, e Deus abençoe e dê direção para essa pessoa ao longo da sua vida. Eu já havia conversado com o Elcio que nós queremos preparar uma lição específica sobre o divórcio. Então o livro do pastor Davi também é muito rico, ele traz mais do que um capítulo sobre esse tema, e a gente quer num futuro próximo preparar uma lição exclusiva para falar sobre o divórcio. Mas eu acho que ficou claro o tanto que o divórcio desagrada a Deus e não está de acordo com os preceitos do nosso Pai, ok? E já preparando para o nosso finalização, tem mais 2 telas que eu gostaria de passar com vocês. Por que o divórcio é algo tão danoso? Então a gente pega a palavra peso do Senhor através das palavras proferidas por Malaquias, e a gente está usando essa mesma expressão aqui para denotar a gravidade do caso do divórcio. Então qual é o grande peso do divórcio? O pastor Davi, ele faz 3 rápidas analogias ali, ou destaca 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, Deus é chamado como testemunha da nossa aliança com o nosso cônjuge. Então Deus testemunhou aquilo, Deus se fez presente, Deus abençoou aquela relação, e um ou ambos os cônjuges, eles rompem essa aliança. Então isso não está em acordo com a palavra de Deus. Até o mesmo Malaquias, ele diz que Deus odeia, Deus abomina o divórcio. Agora eu não me lembro se é Malaquias mesmo que diz isso ou um dos outros profetas menores. Mas o fato é, Deus abomina o divórcio. Deus odeia o repúdio. Isso não condiz com aquilo que ele espera daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Tem uma outra esfera destacada pelo pastor, claro, embasado na palavra de Deus, é que há um abandono do parceiro. Então eu fiz um compromisso de ter comunhão com a minha esposa, de cuidar dela, de amá-la por toda a minha vida. E por motivos justos ou injustos, isso não vem ao caso agora, a gente abandona esse compromisso. E a gente conversa com muitos casais, ouve muito sobre esse relato do abandono. Então, muitas vezes, até mesmo antes do divórcio, já há um abandono do cônjuge, já há o abandono do compromisso, e isso desagrada a Deus. Então, mais uma vez, o abandono é algo que não condiz àqueles que amam ao nosso Pai. E por fim, há um exemplo também igualmente grave, que é o exemplo que a gente deixa para os nossos descendentes, muitas vezes até de banalização do casamento. E isso também há uma responsabilidade muito grande a nós como pais. É claro que ninguém mantém uma relação por causa dos filhos, exclusivamente por causa disso, mas também isso deve ser um
peso na nossa vida de responsabilidade, que eu tenho que ser um exemplo com a minha casa, com a minha esposa, para as gerações que vêm depois de nós. Então há um compromisso muito grande de nós educarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Ainda hoje, eu estava falando com a minha esposa mais cedo, sobre a responsabilidade que é educar um filho, e o tanto que eles atestam a nossa vida ao longo da vida deles. Então, se a gente vê os nossos filhos sendo guiados e amando a Deus de todas as forças deles, a gente tem uma parte nisso de graça. Agora, se o oposto também é verdadeiro, a gente deve buscar a Deus através de oração, de jejum, para que Ele guarde os nossos filhos, para que os nossos filhos retomem ao caminho do Senhor. Então aí está claro também o porquê do exemplo aos descendentes é muito importante. Tem um testemunho pessoal também, que infelizmente minha sogra, ela é divorciada, mas ela usou o exemplo negativo dela, do divórcio dela, para nos orientar da dificuldade, da tristeza e o tanto que isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então, não é isso, meu bem? A gente lembra de quando ela reuniu conosco, pouco tempo antes do nosso casamento, e mostrando a seriedade. Então ela falava, olha, eu posso falar de cadeira própria que isso não está em acordo com a vontade de Deus. Então que essa palavra sirva de alerta, de conselho para vocês, desse compromisso que vocês estão fazendo entre vocês, para que seja eterno. Então muito me abençoou essa palavra da minha sogra. Beijo para minha sogra, que provavelmente a gente vai mandar o vídeo para ela, os benefícios da tecnologia, mas uma menção honrosa que ela em vários momentos da nossa vida nos abençoou, mas esse discurso ficou marcado no meu coração e no coração da minha esposa. Por fim, meus irmãos, a gente tem falado sobre a fidelidade pactual, e a gente sabe que muitas vezes no momento da provação, no momento que a situação está difícil, muitas vezes insustentável do ponto de vista humano, há sim essa iniciativa de muitas vezes passa pela mente de alguns, de abandonar o barco, de pular fora, de buscar a felicidade de uma maneira diferente do que aquela prevista na palavra de Deus. Mas eu gostaria de deixar esse último versículo para nossa reflexão, que ele sirva de alento na minha e na sua vida. Diz assim a palavra de Deus: tudo é possível ao que crê. Jesus Cristo, certa vez, deparou-se com os seus discípulos tentando expulsar alguns demônios e não conseguiam, e Jesus vira para eles e fala: vocês precisam ter fé. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Então, que essa palavra ecoe no seu e no meu coração, que apesar de muitas vezes a situação parecer insustentável, tudo é possível ao que crê. Coloque essa semente no seu coração, se porventura você tem sido tentado com esse pensamento. Caminhe mais uma milha, dê a chance para Deus intervir no seu relacionamento. Ainda recentemente minha esposa estava meditando no texto que fala sobre a casa construída sobre a rocha e sobre a areia. Muitas vezes os casamentos fracassam porque eles estão alicerçados na areia. Mas que você use essa palavra que a gente entende que vem de Deus para buscar construir o seu relacionamento na rocha, construir o seu casamento, construir o seu relacionamento com Deus o Pai na rocha. Muitas vezes a gente tem que abrir mão do nosso direito, abrir mão das nossas vaidades, ter uma perda momentânea, mas tudo isso Deus está vendo e Ele honra. Então que essa palavra ecoe também no seu coração. Tudo é possível àquele que crê. Eu creio que Deus muda a história, minha esposa crê que Deus muda a história, e a palavra de Deus nos permite crer que Deus muda as histórias. Existe também um texto que fala dos vales de ossos secos. Muitas vezes a gente não vê vida,
mas basta uma palavra do Senhor para que tudo aquilo seja reconstruído, restaurado e tenha um status melhor do que o anterior. Então, se você pegar seu relacionamento, com certeza teve momentos bons. Às vezes você se machucou, se feriu, teve uma série de dissabores ao longo da vida, mas há sim alguns exemplos bons nesse relacionamento. E a palavra que eu gostaria de deixar para você é que Deus pode fazer momentos muito melhores do que essa referência de momentos bons que vocês têm. Tudo é possível ao que crê. Então que essa palavra também transborde na sua e na minha vida. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Obrigado pela dedicação, pela participação, pelo empenho. A gente tentou deixar um pouquinho mais didático, e que o Espírito Santo continue a falar no nosso coração. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos porque a palavra do Senhor é verdade. Ela, ó Pai querido, é capaz de fazer aquilo que os nossos olhos não veem. E é nessa fé, nessa esperança, que nós queremos lançar uma palavra de fé sobre restauração, ó Pai querido, sobre que casamentos, ó Pai querido, sejam reconstituídos na presença do Senhor, e que a relação com o nosso cônjuge, a relação com o nosso próximo, a relação com o nosso Deus, ela seja aprimorada cada dia mais para a honra e glória do nome santo do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus do impossível, o Senhor é um Deus de milagre, e também a palavra do Senhor, ó Pai querido, nos conta, Pai querido, uma vez uma mulher que procurou a Jesus e pediu que Ele a ajudasse na falta de fé. Então que nós também, ó Pai querido, sejamos ajudados pelo Senhor, se porventura tem faltado fé no nosso coração, e que nós lancemos, ó Pai querido, a nossa confiança tão somente no Senhor. Nós sabemos, ó Pai querido, que a nossa esperança não está em nós mesmos, não está no nosso próximo, ó Pai querido, mas o Senhor, ó Pai querido, usa todas as coisas para a edificação do Teu reino, para a reconstrução, ó Pai querido, daquilo que foi abalado pelo pecado. Por isso nós te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor fortaleça, ó Pai querido, o joelho, ó Pai querido, do meu irmão, da minha irmã, que tem sido tentado pelo inimigo das nossas almas com esse pensamento, ó Pai querido, e que haja, ó Pai querido, uma mudança de disposição, ó Pai amado, que haja, ó Pai querido, um empenho, que haja dedicação a fazermos aquilo que está na nossa mão, ó Pai querido, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja restaurado, para que os nossos filhos sejam abençoados, e para que em todas as coisas o nome do Senhor continue a ser glorificado nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que pôde participar dessa reunião, ó Pai amado, e usa a palavra do Senhor, ó Deus, para nos aproximar do nosso cônjuge, para nos aproximar do Senhor, e para que nós tenhamos, ó Pai querido, o nosso pacto refirmado no Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém, ó Deus. Amém, meus irmãos, muito obrigado, até a próxima.